Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre The Strain. Mais uma série de terror aqui no canal, agora The Strain, série do canal FX, da Fox. Acabou recentemente, foi o último episódio da quarta temporada, o 10º episódio e último. Fechou a série, então eu me vi na obrigação de falar sobre essa série que ela é idealizada pelo Guilherme Del Toro, que é um cara que eu tenho muito apreço, gosto bastante desse cara, baseada no livro dele e do Chuck Hogan. Ele também produz a série, e o Chuck Hogan ajudou a escrever alguns dos roteiros. Ele dirigiu alguns episódios, mas é baseado numa obra, uma trilogia de livros. Não li os livros, porém tem um amigo meu bem próximo, Júlio, abraço, que leu os livros, assistiu a série e ficou feliz com o resultado. Eu nem tanto assim, essa série, ela não é lá grandes coisas, infelizmente. A FX já tem uma grande série de terror, que é o American Horror Story, e é curioso pensar que a FX, ela passou o The Walking Dead. Na época, a Skybound lá do Robert Kirkman ofereceu, foi atrás da FX para ver se tinha interesse, eles não quiseram, e aí foi para a AMC, e aí eles estavam atrás de uma outra série, e aí o The Strain, ele foi concebido para bater de frente com o Walking Dead. E é uma série que nasceu em 2014, naquela época o Walking Dead estava muito em alta. E o The Strain tem mesmo potencial, assim, porque por mais que zumbis estejam mais em alta que vampiro, esses vampiros são bem monstruosos, assim, o The Strain, como um parasita, uma praga mesmo. O meu problema com a série, ela gira em torno do senso de desespero, de catástrofe que ela tenta passar e muitas vezes não consegue, porque ela é uma epidemia que toma proporções mundiais. E ela era melhor quando era uma coisa mais localizada ali em Manhattan e arredores, que é onde grande parte da série se passa. Quando ela vai crescendo e a epidemia vai se espalhando, vai se tornando uma coisa de proporções globais, eu acho que ele tem problema em lidar com essa história. Porque é um problema de série, né? Saber desenvolver tantos episódios e apresentar sempre personagens novos e esses subplots que tornam a coisa interessante, renovam a série, apresentando novos vilões, novos personagens, novos acontecimentos, e o The Strain ele falha um pouco nisso. O que me fez continuar assistindo são alguns personagens realmente excelentes, né? A série ela gira em torno de um epidemiologista, o Dr. Ephraim Goodweather, né, o F, que no começo mostra muito da vida dele, e como ele é um cara que está sóbrio há um tempo, né, ele teve problemas com o alcoolismo, inclusive ele ainda visita reuniões de alcoólatras, ex-alcoólatras e tal. E como ele é um cara dedicado ao trabalho e ele abre mão, abdica do filho, da esposa, por conta dele se dedicar completamente ao trabalho. Ele é um protagonista não convencional, isso é até certo ponto interessante, mas ele não é um personagem muito bom, e a atuação também não vende muito bem isso, sabe? Porque tem tantos outros personagens mais legais, a exemplo do Abraham Setrakian, que pra mim é o que me fez querer continuar assistindo a série, mesmo nos seus momentos mais decadentes, assim, que me faz pensar por que ele é o foco. Durante tanto tempo ele é tudo nele, nas costas dele, e depois esses outros personagens vão tomando a cena e ele vai se tornando não só um protagonista, mas mais um entre outros, né? Começa a história com um avião aterrissando ali num aeroporto ali de Manhattan e arredores, e nesse avião as pessoas começam a ficar doentes, uma epidemia toma conta desse avião, por conta de uma carga que tem lá dentro. Então ele é isolado, esse avião, e tem estudos feitos com essas pessoas que sobrevivem, alguns poucos sobreviventes desse avião. Outras pessoas morrem, outras pessoas meio que... É uma doença assim nunca vista antes, é uma nova patologia, é um novo sintoma, que aí entra em cena esse doutor que tem essa especialidade em pragas, né? A especialidade do F, justamente lidar com essa situação. Ele tem uma assistente, a Nora, e tem um outro assistente que é interpretado pelo ator que faz o Sam, então no começo da série é meio difícil desassociar as coisas. E aí as coisas começam a escalar quando entra a figura desse dono de uma loja de penhores, que certamente entende muito mais dessa praga do que o doutor. Então é aquela clássica coisa do terror de alguém que manja muito daquilo, que sabe a verdade, mas ela é difícil de acreditar, e aí ninguém acredita mesmo, mas ele tá certo desde o início, é sempre assim. Mas assim, a credibilidade que passa esse senhor, que ele é um vovozinho com uma bengala de prata muito louca e faz com que você queira continuar vendo. Outros personagens vão aparecendo, a gente vê muito do passado do Setrakian, que é uma das coisas mais legais. Ele é um romeno que passou pela Segunda Guerra, ele viveu em campos de concentração na Segunda Guerra. A gente conhece muito do algoz do Setrakian, que era um
um agente da SS do Hitler na época, Wycroft, que é uma das figuras mais odiosas aí da série, que também é um personagem bom, mas que, sei lá, talvez o desfecho dele, alguns momentos dele sejam difíceis de lidar, porque a todo momento você coloca em pauta o quão poderosos são esses personagens, ou esses vilões dessa série. Pra deixar claro, assim, por mais que seja uma série de vampiro, esses vampiros são monstruosos a ponto de parecerem viciados ou até mesmo zumbis até certo ponto. Porque o que esse verme, essa criatura que ataca a corrente sanguínea, que dá pra ver através de uma luz infravermelha na subcutânea, ela transforma as pessoas em mentes controladas, digamos. E esse Cetrakian, ele traz a informação que essas mentes são controladas por um mestre, existe um mestre por trás disso tudo. E aí entra a figura de uma mega corporação, de um multimilionário que é o Palmer. E aí também foi difícil porque o Palmer ele é o mordomo do riquinho do Macaulay Culkin. Então pra mim eu assistia muito esse filme quando eu era criança, então eu não conseguia desassociar as imagens. E então são figuras reconhecíveis. O Cetrakian ele é um personagem muito importante no Game of Thrones, também é um personagem muito importante do Harry Potter. Ele é o zelador lá de Hogwarts no Harry Potter. Ele é o Frey, o maldito Frey lá do Game of Thrones. Então você sempre associa assim essas coisas, impossível. Então esse foi o meu primeiro com o Palmer, esse dono dessa mega corporação que está por trás de tudo isso. Então dá a entender que esse cara que é um cara debilitado, tem sérios problemas de saúde, ele faz um acordo com esse tal de mestre que vai conceder a ele a vida eterna, na figura desse Wycroft. O Wycroft é como se fosse o braço direito desse mestre. E ele traz essa carga para Nova York para começar esse reinado, essa nova ordem mundial desse mestre dos vampiros, que na real é um verme, assim, é um verme escarlate. Assim, então assim, começa pequeno e claro, vai tomando proporções gigantescas. E não passa muito bem esse senso de desespero das pessoas nas ruas se desesperando. Então. São momentos, assim, momentos que eles ficam presos aqui num posto de gasolina e o grupo que vai se formando ali, uma hacker que é a Dutch Velders, que também se junta a eles, que foi contratada pelo Palmer e descobre as reais motivações desse cara e vai pro grupo do F. Como o grupo se junta também, coloquem assim, em dúvida as coisas, porque assim, é uma série que se leva a sério até demais, eu acho. E seria mais legal talvez se eles abraçassem um lado mais B. Porque assim, os efeitos especiais não são absurdos. Ele tem um gore talvez sobressalente, mas todo o lance dos vampiros que eles desenvolvem um trato assim, que é uma espécie de uma sanguessuga que sai da boca deles e não é uma coisa prática, assim, é uma sanguessuga que sai e a partir daí eles sugam o sangue das outras pessoas, essas outras pessoas elas ficam contaminadas e voltam como um novo vampiro. Isso não é muito bem feito, assim, isso desvia a atenção de outras coisas que poderiam ser mais interessantes. O visual dos vampiros também é um problema, porque é muito qualquer coisa. Se você assistiu o Blade 2 também do Del Toro, não à toa, é mais ou menos aquilo mesmo. Eles tomam todos o mesmo formato. Então se você tem um exército de vampiros mortos-vivos numa cidade, é meio triste saber visualizar que todos eles são muito parecidos entre si. Mas ainda assim, repito que tem personagens ali que mantém a coisa toda sempre interessante. Um pouco mais pra frente, a gente conhece um outro personagem que pra mim também ele nivela ali o Cetrakian, que é o Quinlan. O Quinlan ele é o filho do mestre, ele é um vampiro também centenário, e a gente vê pouco do passado, seria mais legal a gente ver mais desse passado, porque são as partes mais interessantes. Aí a gente vê a interação do Wycroft com o Cetrakian no campo de concentração, a gente descobre como que o Cetrakian teve contato com os vampiros pela primeira vez, de onde ele tem todo esse conhecimento que ele tem e ele passa ali pro grupo dele para conseguir salvar ali Manhattan. Então. A gente vê o passado do Quinlan, um vampiro lutando nos coliseus dos gladiadores. Isso é muito interessante, mas isso é muito pequeno, é muito pouco que a gente vê disso. Seria muito mais legal se desenvolvesse mais esse lado, infelizmente é muito pouco. Um outro personagem que também, por mais que eu goste dele, o porquê dele na história é tipo aquele personagem que precisaria ter para que eles tivessem alguma chance. Porque pensa, é um mestre vampiro ancestral, que eles não têm a menor ideia de como faz para derrotar, que ele controla todos os outros vampiros, ele tem uma mente coletiva, como se fosse uma coisa de colmeia, assim. Tipo, que chance eles têm? Aí eles colocam a figura do Fett, Vasily Fett, o ucraniano, que manja muito de exterminar pragas. Ele conhece todos os túneis, conhece a Manhattan como se fosse a palma da mão dele, assim. Então, ele tem total conhecimento de controle e extermínio de pragas. Então, como esse cara vem bem a calhar quando ele se junta
com esse professor que manja muito do mestre, do passado dos vampiros, do estudioso dos vampiros, com esse epidemiologista que manja muito de controle de pragas. Então, assim, esse grupinho ele se junta e é esse grupinho que enfrenta o mestre. E aí entra, e aí uma figura que toma cada vez mais forma e mais importância, que pra mim é péssimo, 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 porque criança é sempre difícil de lidar. E o filho do Dr. F. Goodweather, o Zack, é o grande problema dessa série. Esse personagem é terrível, péssimo, a associação dele com a mãe, o que ele se torna mais pra frente na série, como ele se torna uma figura-chave na última temporada, quase coloca tudo a perder, assim. Eu acho que é por muito pouco que essa série, que eu não abandonei essa série, assim, porque mesmo com personagens legais, eram tantos pontos negativos, muitos deles envolvendo o Zack, que tipo, eu me perguntava muitas vezes por que eu ainda assisto essa bobagem. Mas tô eu aqui falando, e eu acho assim, se você lê o livro, talvez seja legal de ver o que eles transformaram esse livro. Mas se você tem um interesse por vampiros, esses vampiros mais monstruosos, os vampiros mais dos anos 80 e tal, né, e se você é bem fã do Guilherme Del Toro, eu acho que são as únicas maneiras que fazem com que você seja levado até essa série, porque tem muitas séries de terror passando aí, é difícil perder o tempo com The Strain. São 4 temporadas, as 2 primeiras têm 13 episódios, as 2 últimas são 10, então tem bastante coisa. Não é tipo assistir um filme de 1h30, uma série é um compromisso. E esse é um compromisso que eu não imagino que alguém vai querer ter, não. A menos que você seja um fã fervorosíssimo de Guilherme Del Toro de vampiros monstruosos, porque só assim mesmo. Valeu.